Meus amados, nós vamos meditar nesta noite no Salmo 73. Salmo de Asaf. Os dias vão passando e a saudade dos irmãos vai apertando. A gente vem aqui para o templo e só se acrescenta saudade ao nosso coração. Salmo 73. Glória a Deus. Quero mandar um alô para minha cunhada Edvânia, Edvar, seu esposo, a Brenda, todos que estão aí em Jericoacoara nos assistindo. Quase todas as nossas lives são assistidas por esta família. Deus possa abençoá-los. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Versículo 13. Na verdade que em vão purifiquei o meu coração, e em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Quando tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Versículo 23. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguras pela minha mão direita, guia-me com o teu conselho, e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. O Salmo 73 é um salmo que relata um clássico esgotamento espiritual. Nós temos um homem com qualidades tão elevadas como é Asaf. Quando a Bíblia descreve suas qualidades, seus talentos, suas habilidades, sendo escolhido pelo salmista Davi como rei para ser ministro na casa de Deus, porque Davi percebeu nele qualidades e talentos extraordinários. Sendo assim, dado a ele a responsabilidade de conduzir toda a congregação do Senhor à adoração a Deus. Em um dos tempos mais privilegiados da história do povo de Israel, os dias de Davi, os dias em que o reinado de Davi chegou no seu ponto mais elevado, em que ele estabelece o culto ao Senhor, e a nação inteira tem razões para celebrar a Deus por todas as conquistas e por todas as vitórias que o Senhor tem dado. O ambiente é um ambiente de alegria, um ambiente de vitórias, um ambiente de grandes conquistas, um lugar favorável para a adoração, para o louvor a Deus, para a alegria, para a gratidão, porque o povo está vivenciando um dos momentos mais especiais da sua história, momento de celebrar ao Senhor por todas as conquistas que Deus havia dado ao seu povo. E Asaf é encarregado de conduzir o povo nesta adoração alegre. O salmista Davi especificou a ele que a adoração precisava ser alegre, festiva, jubilosa. Ele precisava conduzir aquela adoração de uma forma entusiasmada, de uma forma alegre diante do Senhor. Esta é a sua responsabilidade. Sendo um levita, é privilegiado por ter acesso ao ambiente da manifestação de Deus,
É um ambiente onde acontece todo o ritual do culto, toda a adoração a Deus. É um ambiente onde se presta o culto ao Senhor no mais elevado nível de adoração, tendo naquele dia sacerdotes piedosos, fiéis e dedicados, escolhidos por Davi para sacrificar diante do Senhor. O ambiente é um ambiente onde a presença de Deus está manifestada na forma do culto. Nós temos aqui mesmo um homem desfrutando de todas essas maravilhas, de todos esses privilégios, sendo dotado de tão grandes talentos. A Bíblia não fala dele apenas como um salmista, como alguém que escreveu o salmo. A Bíblia chama ele de maestro, a Bíblia chama ele de profeta, de vidente, alguém que recebia mensagens da parte de Deus para transmitir para o povo, alguém que tinha acesso às manifestações de Deus na sua vida pessoal, porque ele era um vidente, era um profeta, era alguém que recebia mensagens de Deus para transmitir às pessoas, e alguém que tinha inspiração para compor salmos, belas canções, para serem cantadas, para serem transmitidas diante do Senhor. Então nós temos alguém que goza de privilégios tão grandiosos, tão grandiosos, tão elevados, com a oportunidade de estar em contato com o sagrado, em contato com aquilo que é a representação maior de Deus na terra, em contato com o tabernáculo, em contato com tudo aquilo que representava a Deus, e ver toda aquela situação de manifestação do Senhor. Se pode dizer, alguém que goze de privilégios tão elevados, alguém que é encarregado de conduzir os outros na adoração, alguém que tem o privilégio de ouvir a Deus, de receber mensagens específicas da parte de Deus para transmitir aos outros, deve ser alguém que está imunizado contra qualquer situação de abatimento. O pensamento que se tem é que alguém que tenha acesso a tanto conteúdo espiritual, acesso a tanto ambiente de espiritualidade, não seja vulnerável, não seja suscetível, não esteja exposto a experiências de abatimento, a experiência de esgotamento espiritual. É assim que se pode pensar, que alguém que esteja tão ativo, tão operante, tão atuante, tendo que conduzir o culto, tendo que conduzir as pessoas na adoração a Deus, e tem que fazer isso para inspirar os outros a adorar a Deus, para inspirar as pessoas no seu culto, na sua adoração ao Senhor. Se pensa, alguém que esteja tão perto dessas coisas deve estar imunizado, protegido, isento de qualquer experiência de abatimento espiritual. O que o relato bíblico nos descreve não é uma pessoa inabalável, não é uma pessoa livre de se sentir abatido, de se sentir desmotivado, de se sentir sem ânimo, sem coragem para fazer aquilo que faz com tanta frequência, faz com tanta habilidade, porque já pratica isso há tanto tempo, já faz isso há tantos anos, com tanta devoção, com tanta dedicação, que se pode pensar e chegar à conclusão, que esse alguém jamais pode experimentar tal sensação, mas ele experimenta, ele vive essa sensação de desmotivação, ele experimenta uma certa sensação de falta de significado para aquilo que ele está fazendo. Ele continua fazendo. O texto nos mostra que ele continua em contato com as pessoas, no culto, na congregação, nas reuniões, porque ele tem até o cuidado de se preservar em sua fala, porque ele disse assim: se eu tivesse falado a respeito de como eu me sinto, eu teria traído muito de teus filhos. Porque aqui nós temos o relato do Salmo,
mas isso é uma espécie de testemunho de uma experiência já superada, de uma experiência já ultrapassada. Por isso ele pode agora contar e falar a respeito do que se passou com ele, como um exemplo, como uma lição, né, para que a gente saiba que mesmo estando tão dedicados, não estamos isentos de experimentar momentos de abatimentos na nossa caminhada, na nossa vida com Deus. Então Asaf é esse homem com todos esses privilégios, com toda essa capacidade, alguém que ouvia a palavra de Deus para transmitir às pessoas, e alguém com toda essa capacidade, de repente se vê totalmente desanimado. Ele começa o salmo como alguém que revela a superação do problema, porque o versículo 1 ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. E Asaf se encaixa nesse perfil. Deus é bom para com os limpos de coração, porque ser limpo de coração é ser transparente, é não tentar maquiar a realidade diante de Deus. A gente encontra algumas pessoas na vida que elas parecem inabaláveis, parece que estão sempre por cima, parece que deram assim um salto para uma dimensão espiritual, e lá elas ficaram, nunca mais experimentaram qualquer tipo de desconforto, qualquer tipo de abatimento espiritual. Mas não é isso que acontece na vida real. Não é isso que acontece. E bom é Deus para com os limpos de coração, para aqueles que são capazes de expor a sua vulnerabilidade, para aqueles que não querem passar uma ideia de que são super crentes, de que são inatingíveis. Quantos não estão tão preocupados com a opinião pública, que a sua preocupação é não passar nenhuma situação de fragilidade? Uma das pessoas que pisou essa terra, que poderia demonstrar um certo tipo de situação inabalável na vida, foi Jesus. Mas mesmo Jesus demonstrou sua vulnerabilidade em momentos de dificuldade. O Getsemane é uma mensagem da vulnerabilidade de Cristo. Então nós temos um homem que tem um ministério excelente, que tem experiências tão elevadas com Deus, mas que chega um momento de dizer que enquanto a ele os pés quase que se desviaram, pouco faltou para que ele escorregasse os seus passos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Por que Asaf vive esta experiência? Por que ele experimenta essa sensação, essa luta com relação à espiritualidade? Essa crise dele é uma crise espiritual. Está relacionado à questão da sua relação com Deus e à questão da sua vida como um todo, como ela se processa dentro da experiência comum de suas lutas, de suas aflições. Por que ele chega a experimentar essa sensação de esgotamento? Porque é um homem que quer viver uma vida excelente. Só experimenta essas sensações, só vive essas realidades quem busca viver o melhor de Deus, quem está buscando viver uma vida elevada. Tem pessoas que têm uma capacidade de permanecer em uma certa estabilidade, uma estabilidade até estranha. Sabe por quê? Porque a vida cristã é mediana. Porque a vida cristã, ela é vivida dentro de um processo de conformação. Por isso, há muitas pessoas que não correm esses riscos, que não vivem essas realidades e correr esses riscos de um abatimento, de um esgotamento espiritual. Você vai ver que os homens que experimentaram essas sensações foram aqueles que mais buscaram viver uma vida de excelência espiritual. Você vai ver essa experiência na história de um Moisés,
que tem uma vida de profunda dedicação, de intensa comunhão com Deus, e chega o momento da sua vida de dizer que já não suportava, que era melhor que Deus o matasse, diante do fardo tão grande que pesava sobre a sua vida. Quem experimenta situações como essa? Um Elias, um homem que tinha uma paixão por Deus e por servir a Deus de forma tão elevada. Somente pessoas que procuram a excelência podem viver a realidade de um abatimento, a realidade do esgotamento espiritual. E Asaf é um desses homens. Você percebe nos seus salmos seu desejo, sua dedicação, seu anseio por Deus. É um homem em busca da excelência, em busca de conhecer a Deus e de conhecer a respeito de como Deus trabalha. É um homem em busca da compreensão de Deus. Porque a busca da excelência espiritual é semelhante a escalar o Everest. Você corre riscos. Às vezes você se sente seguro na escalada, algumas vezes você experimenta como se estivesse despencando. Assim é Asaf nessa sua aventura espiritual, nessa exploração espiritual. Aleluias. E ele começa a sentir isso a partir do momento em que ele observa a sua vida como um todo e percebe que há tanta gente que não tem a dedicação que ele tem, que não tem a devoção que ele tem, e acaba tendo uma vida muito mais confortável do que a dele. Ele começa a olhar e dizer: oh Deus, estou muito perturbado com esse negócio, em observar a vida de tantas pessoas ímpias, pessoas que desprezavam a vida com Deus, zombavam de tudo, iam caminhando pela vida de forma que pareciam estarem livres de todos os problemas. E aí ele começa a se sentir como se todo o seu esforço fosse inútil. Aquela sensação da inutilidade de sua dedicação, de sua devoção, da consagração de sua vida, da privação de tanta coisa. Ele chega e diz: na verdade, em vão purifiquei o meu coração, lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. E ele diz: quando tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. E ele diz: eu me senti como um embrutecido, como um animal perante ti, entendendo a vida só pelos instintos e pelas sensações, entendendo a vida apenas pelos sentidos naturais, percebendo a vida a partir da dor que ela causa a nós, e não a partir dos benefícios, vendo a aflição como algo sem sentido, sem extrair e perceber os benefícios da própria aflição no homem interior, naquilo que é mais profundo. Porque ele disse: eu estava como um animal, vendo a vida apenas pelos sentidos, pelas sensações, pelo aquilo que é superficial, por aquilo que alcança a superficialidade da minha vida sensitiva. É assim que ele se sente e diz: eu estava como um animal, vendo a vida só desse jeito assim, absorvendo qualquer tipo de alegria e de prazer à medida daquilo que proporciona alegria e prazer nos sentidos humanos, naturais.
Assim ele descreve a sua experiência. Como é que ele é curado de tudo isso? Como é que ele sai desse buraco? Como é que ele escala esse poço profundo em que sua alma se encontra? Quando ele tem uma experiência nova com Deus. O versículo 17 ele diz que toda essa perturbação, angústia, inquietação na sua alma, ela durou até o momento em que ele entrou no santuário de Deus, até o momento em que a sua perspectiva de ver as coisas se alterou. Até que entrei no santuário de Deus, e aí ele se vê não mais como um coitadinho miserável. Aí ele consegue perceber que gozava de privilégios que muitos outros não gozavam, mesmo no desfrute do melhor desta vida. Ele começou a perceber que tinha acesso a riquezas tão grandiosas que os ímpios não tinham. Ele começou a perceber que ele tinha acesso à presença de Deus, quando muitos não podiam desfrutar desta experiência. Até que entrei no santuário de Deus, não é simplesmente estar no espaço físico da adoração, é ser transportado para a dimensão da presença manifesta de Deus na vida dele e para ele. No momento em que Deus se faz percebido, notado pelos seus sentidos espirituais, porque acesso ao santuário ele tinha, agora ele está tendo acesso ao Deus que se manifesta em todos aqueles elementos de adoração. Porque às vezes as pessoas podem cometer o gravíssimo erro de substituir Deus pelas coisas de Deus. Às vezes substitui o relacionamento com Deus com obras e serviços para Deus. E aí chega num momento da vida e diz: Deus, eu estou cansado dessa vida contigo. E aí muitas vezes é preciso compreender que muitos estão vivendo agarrados e atrelados a tantas ocupações e se esqueceram de Deus em algum momento da vida. Por isso que ele se vê diante da presença de Deus. Ele diz: até que entrei no santuário de Deus. E quando ele tem um autoconhecimento renovado de sua condição diante de Deus, ele olhou com pena. Ele olhou com uma certa pena, começou a ter pena daquele povo. A inveja é substituída pelo sentimento de pena. Ele diz assim: então entendi o fim deles. Certamente tu os põe em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. São destruídos repentinamente, totalmente consumidos de terrores, como faz com o sonho o que acorda. Assim é o Senhor, quando acordares, os desprezarás com fantasias, com ilusões. Ele diz: Deus, aquilo que eu achava que era tão real, aquilo que eu achava que estava perdendo porque eles tinham e eu não tinha aquilo, agora eu olho para aquilo e vejo que aquilo é ilusões. A realidade está em ti. Eu vejo que existe uma realidade maravilhosa, e é essa realidade que ele se apega agora. Essa realidade que ele se apega, e ele começou a perceber uma coisa. Ele diz no versículo 23: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguras pela minha mão direita. E sem que ele notasse, Deus não desprezou ele em nenhum momento da sua vida. Todavia estou de contínuo contigo. A presença de Deus estava com ele o tempo todo.
talvez não a sensação dela, não a capacidade dele discernir isso, não a capacidade dele perceber, mas ele chegou à conclusão de que Deus estava de contínuo com ele, e ele estava com Deus. Mesmo no momento que ele está aqui com todas as suas dúvidas, incerteza, inquietação, seus pés escorregando, prestes a vacilar num sentimento de indignação, ressentido com Deus, até diante de tudo aquilo, Deus não desprezou. Deus estava lá com ele, como seu amigo fiel, como alguém que não nos deixa para trás, como alguém que não nos deixa prostrados quando estamos cansados. E Asaf compreendeu que mesmo em meio à dor, Deus estava com ele, a presença de Deus estava com ele, e o Senhor é aquele que o segura. Se ele está aqui agora podendo contar essa história, ele diz assim: tu me seguras pela tua mão direita. Diante daquela situação, parecia que ele ia escorregar, cair, se arrebentar, quem lhe deu a segurança no momento foi Deus. Tu me seguras pela a minha mão direita, guia-me com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Ele diz assim: eu sei que muitas vezes os teus conselhos não são fáceis de serem compreendidos, mas isso me dá segurança em saber que sou guiado por ti nessa vida, que eu não estou andando aqui caminhando para um fatalismo, exposto a uma experiência casual. Tu me guias, mesmo quando o caminho parece escabroso, mesmo quando o caminho parece escuro, mesmo quando tudo está cinzento, eu sei que tu me guias com o teu conselho. Tu me guias com o teu conselho. Sei que não vou entender tudo, mas tenho certeza que tu estás me guiando, e me guiando para um fim maravilhoso, porque depois que terminar o meu caminho aqui, tu me receberás na glória. O caminho que Deus o guiava era um caminho que resultaria na aproximação plena de Deus, na glória celestial. Diante de tudo isso, de um autoconhecimento apropriado a respeito de si, e de um conhecimento apropriado a respeito daqueles que foi o alvo de sua inveja, e um conhecimento renovado sobre Deus, e de seu amor, de seu cuidado, de sua presença, está de contínuo comigo. Tu me seguras, tu me guardas, tu não me deixa cair, tu estás cuidando de mim, tu está ministrando sobre a minha vida. Diante disso, ele chegou e disse: meu Deus, me perdoe, mas eu quero te dizer: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há outro que eu deseje além. Pronto, ele está sarado, renovado. Mudou a circunstância dele? Não mudou, porque no versículo 26 ele diz assim: a minha carne, o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Isso não mudou. A minha carne continua afligida pelos problemas e pelas dificuldades, porque se Deus não mudar o meu mundo de fora, pelo menos Ele vai mudar o meu mundo de dentro, as minhas percepções, as minhas reações, as coisas que estão acontecendo comigo. Se Ele não puder, se a situação não é para mudar as circunstâncias externas, que Deus mude a minha forma de reagir a tudo isso, que Deus mude a minha atitude perante a vida, e a minha percepção da vida e da realidade, de uma perspectiva espiritual, de uma perspectiva divina. E se eu não posso ter os bens que todos têm, desfruta, eu tenho um bem maior, que é Deus.
Então, na terra e no céu, não há outro bem maior além de ti. Não há outro bem que eu desejo. Seu coração está tomado pelo desejo por Deus novamente. Suas aspirações cresceram. E ele aprende agora que ele está pronto para inspirar os outros na adoração, para incendiar o coração dos outros, porque não dá para incendiar corações com a sua alma apagada, não dá para inspirar os outros quando suas aspirações por Deus estão tão frágeis e tão pobres. Pense no serviço árduo e difícil, numa obra totalmente que sobrecarrega a alma, a obra de inspirar pessoas quando a chama do teu coração já se apagou. Deus reacende o seu coração, ele está em chamas por Deus novamente, ele está pronto para ministrar e inspirar as pessoas a quererem mais de Deus na sua vida. Deus muda sua percepção a respeito de tudo. Aleluias. E aí ele conclui no versículo 28 dizendo: para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois o meu refúgio no Senhor Deus, anunciarei em todas as suas obras. A mensagem voltou para ele. Ele está pronto para anunciar e falar de Deus. Falar não de forma ressentida, falar não como hipócrita, mas falar como alguém que teve a chama do seu coração reacendida, sua paixão, seu amor por Deus renovado. E ele diz: estou pronto para anunciar todas as tuas obras e dizer: Senhor, tu és a minha porção para sempre. Versículo 26, ele diz isso: minha porção para sempre. É como se ele pudesse escolher de tudo que a vida pudesse oferecer de bom. Se todas as coisas boas da vida estivessem disponíveis a ele, mas de repente alguém dissesse: você tem que escolher qual é a sua porção maior de tudo que você tem na vida. E aí ele diz: minha porção maior é o Senhor. Minha porção maior é o Senhor. Amém? Que essa palavra esteja no seu coração e que o Senhor seja a sua porção maior nesta vida, seu maior bem, sua maior alegria. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.